No UFC, muitas vezes o público vê apenas os rostos mais famosos, como os lutadores. Mas, por trás das câmeras e nas sombras do octógono, existem pessoas essenciais que são pouco mencionadas, mas que são fundamentais para o sucesso de cada evento. Esses profissionais estão sempre presentes nas lutas, seja planejando os combates, cuidando das negociações, garantindo a segurança dos atletas ou gerenciando a produção, para que cada detalhe seja perfeito. Agora é a hora de conhecer suas histórias e entender a importância dessas figuras no UFC. Elas são parte da engrenagem que faz o espetáculo acontecer, e é sobre essas pessoas que falaremos agora. Dana White, presidente do UFC. Dana White nasceu em 28 de julho de 1969, em Manchester, Connecticut, Estados Unidos, e cresceu em uma família de classe média baixa, criado principalmente por sua mãe, June White, e ao lado de sua irmã Kelly. Dana enfrentou uma infância difícil, marcada por constantes mudanças e instabilidade financeira. Desde cedo, demonstrava uma personalidade enérgica e rebelde, além de um talento inato para a liderança. Embora tenha se interessado por esportes durante a juventude, não se destacou como atleta. O que realmente o movia era sua habilidade de organizar e influenciar pessoas ao seu redor. Após o ensino médio, White passou a frequentar a Universidade de Boston, mas abandonou os estudos antes de completar a graduação. Durante esse período, ele começou a trabalhar como instrutor de boxe e também a organizar pequenos eventos esportivos, especialmente voltados para lutas. Foi em Boston que ele começou a desenvolver uma conexão mais próxima com o mundo das artes marciais e dos esportes de combate. Dana White viu uma oportunidade de negócio ao perceber o crescimento do interesse pelo MMA, Mixed Martial Arts, nos Estados Unidos, um esporte que ainda enfrentava grande resistência e preconceito por parte do público e da mídia. No início da década de 1990, Dana se mudou para Las Vegas, Nevada, onde encontrou melhores oportunidades no setor esportivo. Lá, começou a gerenciar lutadores de boxe e, posteriormente, a trabalhar como agente de atletas de MMA. Foi durante esse período que White conheceu alguns dos futuros ícones do UFC, como Tito Ortiz e Chuck Liddell, e passou a gerenciar suas carreiras. Esses contatos abriram portas importantes e permitiram que ele se conectasse com figuras influentes na indústria das lutas. O grande marco em sua carreira ocorreu em 2001, quando Dana descobriu que os irmãos Frank e Lorenzo Fertitta, donos de cassinos em Las Vegas, tinham interesse em investir no mundo das lutas. Na época, o UFC Ultimate Fighting Championship era uma organização marginalizada, com dificuldades financeiras e pouca regulamentação. Os eventos do UFC eram considerados um espetáculo violento e amador, muitas vezes rotulados como briga de rua em um ringue. O esporte enfrentava desafios legais e estava proibido em diversos estados dos Estados Unidos. Reconhecendo o potencial do UFC, White convenceu os irmãos Fertitta a adquirirem a organização. Após a aquisição, Dana foi nomeado presidente do UFC, cargo que ocupa até hoje. Sob sua liderança, o UFC passou por uma transformação extraordinária. A primeira prioridade foi regulamentar o esporte, implementando regras claras e trabalháveis para torná-lo mais aceitável ao público e às autoridades. Ele trabalhou em parceria com comissões atléticas para criar um conjunto de normas, conhecido como Regras Unificadas do MMA, que estabeleceu parâmetros para segurança, categorias de peso e uniformização de julgamentos. Outro aspecto crucial da gestão de Dana White foi a estratégia de marketing e promoção. Ele utilizou sua visão empresarial para transformar os lutadores em estrelas globais e os eventos em espetáculos de entretenimento. Em 2005, o lançamento do reality show The Ultimate Fighter foi um divisor de águas para o UFC.
O programa, que mostrava lutadores competindo por um contrato profissional, ajudou a popularizar o esporte e trouxe uma nova base de fãs. A transmissão do combate final entre Forrest Griffin e Stephan Bonnar é considerada um dos momentos mais importantes na história do UFC, alavancando a audiência e consolidando o MMA como um esporte mainstream. Sob a liderança de Dana, o UFC passou de uma organização deficitária a uma gigante global. Ele negociou acordos de transmissão televisiva com redes como Spike TV, Fox Sports e, mais recentemente, ESPN, o que garantiu ampla exposição para os eventos. Além disso, expandiu a presença do UFC em mercados internacionais, organizando eventos em países como Brasil, Canadá, China e Emirados Árabes Unidos. Em 2016, Dana foi uma peça-chave na venda do UFC para a Endeavor, antiga WME e MG, por impressionantes $4 bilhões, a maior transação da história dos esportes de combate. Embora a organização tenha mudado de mãos, ele permaneceu como presidente e continuou a desempenhar um papel crucial na operação e no crescimento da marca. Dana White é frequentemente descrito como uma figura controversa, mas sua paixão pelo esporte e sua determinação em transformá-lo em um fenômeno global são inquestionáveis. Ele construiu uma reputação de negociador duro e defensor ferrenho de seus lutadores, embora também enfrente críticas por questões relacionadas a pagamento de atletas e tomadas de decisão corporativas. Ainda assim, sua trajetória é um exemplo notável de visão empreendedora e resiliência. Hoje, o UFC é avaliado em bilhões de dólares e Dana White é amplamente reconhecido como o responsável por elevar o MMA ao status de um dos esportes mais populares e lucrativos do mundo, a empresa WME e MG Endeavor. A história da WME e MG, proprietário do UFC e hoje conhecido como Endeavor, é uma união de duas gigantes do entretenimento que nasceram em contextos diferentes, mas juntas transformaram o mercado global de esportes e entretenimento. A WME, William Morris Endeavor, remonta a 1898, quando a William Morris Agency foi fundada em Nova York como uma agência de talentos externos para artistas de vaudeville. Ao longo do século XX, a empresa cresceu e se consolidou como uma das maiores em Hollywood, representando estrelas de cinema, música e televisão. Em 2009, a William Morris uniu-se à Endeavor Talent Agency, uma companhia mais jovem e agressiva. Fundada em 1995 por ex-agentes de talentos, sob o comando de Ari Emanuel e Patrick Whitesell, essa fusão deu origem à WME, que rapidamente se destacou como uma potência global no gerenciamento de talentos. Por outro lado, o IMG, International Management Group, fundado em 1960 em Cleveland, Ohio, por Mark McCormack, revolucionou o marketing esportivo ao representar atletas icônicos como Arnold Palmer. A IMG ampliou suas atividades para organizar eventos esportivos, moda e mídia, tornando-se essencial na criação e promoção de competições e na representação de atletas. Em 2014, a WME adquiriu a IMG por cerca de $2,4 bilhões, dando origem à WME e MG. Uma nova entidade combinou a expertise da WME no setor de entretenimento com a força da IMG em esportes e eventos, tornando-se uma das maiores potências em talentos e marketing do mundo. 2 anos depois, em 2016, a WME e MG liderou um consórcio de investidores para adquirir o UFC por os $4 bilhões, marcando um dos maiores negócios na história do esporte. Sob sua administração, o UFC ampliou sua presença internacional, estabelecendo parcerias com a ESPN e promovendo eventos em novos mercados.
A WME-IMG focou em expandir a marca UFC globalmente, transformando-a em uma aparência de entretenimento, que mantém o apelo esportivo e uma base crescente de fãs. Além do UFC, o portfólio da Endeavor inclui eventos como o Miss Universo, festivais de música como Lollapalooza e Austin City Limits, além de diversas propriedades esportivas e culturais. Hoje, a Endeavor é liderada por Ari Emanuel, que atua como CEO e é reconhecida como uma das organizações mais influentes do mundo no setor de entretenimento e esportes. Sua visão de longo prazo inclui a contínua diversificação de seu portfólio, investimentos em tecnologia e expansão para mercados emergentes. A empresa continua a moldar a maneira como o público consome entretenimento, esportes e cultura, consolidando sua posição como uma gigante global. O que podemos esperar do futuro do UFC? O futuro do UFC nas mãos de Dana White e do grupo Endeavor promete ser vibrante, repleto de expansão e inovação. Com a paixão incansável de Dana pelo esporte e os vastos recursos da Endeavor, a organização está perfeitamente posicionada para explorar novas tendências, conquistar territórios inéditos e solidificar ainda mais seu status como a maior potência do MMA mundial. A expansão internacional continuará a ser uma grande prioridade. Já vimos o UFC desembarcar com força em lugares estratégicos como China, Rússia e Emirados Árabes Unidos. Mas isso é só o começo. A meta agora é ir ainda mais longe, alcançando mercados emergentes com um potencial imenso, como a África. Além de realizar eventos em novos países, a organização está apostando em iniciativas locais, como o UFC Performance Institute em Xangai, que ajuda a descobrir e formar talentos regionais. Isso não é apenas crescimento, é criar uma base sólida para o futuro do MMA em escala global. A tecnologia será outro pilar central nessa trajetória. Sob o comando da Endeavor, o UFC já fechou parcerias de peso, como o acordo com a ESPN nos Estados Unidos, e deve continuar apostando em serviços de streaming e plataformas digitais para atingir ainda mais fãs ao redor do mundo. A ideia é tornar a experiência do espectador cada vez mais imersiva, com conteúdos exclusivos, interatividade e até o uso de realidades virtual e aumentada. É esse tipo de experiência que deve atrair ainda mais pessoas para o esporte. Além de expandir horizontes tecnológicos, o UFC também continuará investindo pesado em seus lutadores. O objetivo é encontrar novos talentos e transformar esses atletas em ícones globais, enquanto mantém as grandes estrelas em destaque. O crescimento financeiro também está no radar. O UFC deve explorar novas formas de receita, como o aumento de contratos de patrocínio, produtos licenciados e parcerias estratégicas com setores em alta, como as apostas esportivas. A expertise da Endeavor no mercado de entretenimento abre portas para colaborações inesperadas e integrações que podem levar a organização a novas audiências, combinando MMA com outras experiências culturais e de entretenimento. Claro, existem desafios, questões como o pagamento dos lutadores e a concorrência de organizações rivais sempre estarão em pauta. No entanto, com a experiência de Dana White em superar obstáculos e a visão estratégica da Endeavor, o UFC está mais do que preparado para se adaptar e continuar crescendo. O que vem pela frente é uma mistura de ousadia, inovação e a determinação de continuar entregando o melhor do MMA ao mundo, conquistando fãs e mercados em um ritmo cada vez mais intenso. Mas e você? O que achou das histórias dessas pessoas que ficam nos bastidores do UFC? Comenta a sua opinião, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima!